Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando mais uma vez. Nós estamos indo para a nossa penúltima reflexão dessa série dos encontros de Jesus. E então eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo de número 18, iniciado o verso 19. A gente vai ler até o 24, depois a gente vai dar um salto para o verso 28 e aí vai até o verso 40, o final do capítulo. Então, Evangelho de João, capítulo de número 18, a partir do verso 19. Diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás mandou ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Aí lá no verso 28, então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã e para não se contaminarem mais, poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse Pilatos: Levai-o a vós e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: Não nos é permitido executar a ninguém. Isso aconteceu para que cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe disse, ele perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso de ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Replicou Pilatos: Sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Perguntou Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus e lhe disse: Não acho nele crime algum, mas é vosso costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pai, nós pedimos que Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações ao longo dessa reflexão. Abre, Deus, o nosso entendimento para absorvermos a Tua palavra e aplicarmos ela na nossa vida. É o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Versículo 38, Pilatos pergunta: O que é a verdade? Essa é uma das grandes perguntas que a humanidade fez durante a história. Essa pergunta é feita antes de Pilatos e é feita muito depois de Pilatos. Filósofos, eles investiram tempo, refletiram sobre essa questão da verdade, ou dentro do foco da filosofia, chamada de epistemologia, teoria do conhecimento, como nós sabemos que aquilo que nós conhecemos é verdadeiro, é sustentável, como nós podemos conhecer as coisas. Então os filósofos dedicaram a pensar sobre essa questão da verdade. Então até hoje se fala sobre isso. É um assunto que continua pertinente nos nossos dias. E ainda mais num contexto em que nós vivemos, onde a ironia e o ceticismo de Pilatos estão muito presentes na nossa sociedade, que desacredita de uma verdade no sentido absoluto, no sentido universal, o que essa ideia traz também consigo uma autocontradição absurda que a gente pode pensar posteriormente. Mas como igreja a gente vive num contexto onde essa pergunta continua pertinente, onde esse assunto se faz mais do que necessário, porque como igreja, como povo de Deus, como cristãos, mais do que saber o que é a verdade, nós conhecemos quem é a verdade, quem as pessoas estão almejando, mesmo que não são conscientes disso. Essa verdade nós sabemos quem é, nós podemos apresentar, nós podemos dar testemunhos,
E nós, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão ligada à verdade e o que o texto pode apresentar para nós nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse texto sobre essa relação com a verdade é que a apreensão do conhecimento da verdade, essa relação do sujeito-objeto, um sujeito conhecedor e o objeto a ser conhecido, ela possui antecedentes. Vou repetir. A apreensão do conhecimento da verdade, essa relação sujeito-objeto, ela possui antecedentes. O que eu quero dizer com isso? Foi colocado no século passado, especialmente, na virada do século passado, e nós, até hoje, presenciamos isso na sociedade, uma ideia de verdade, de absorção da verdade, uma ideia de conhecimento completamente neutra, completamente pura. A ideia do cientificismo, no século XVIII, XIX, a ideia do positivismo, era uma ideia de que um sujeito, diante de um objeto onde ele fosse procurar conhecer, aprender essa verdade, esta relação era completamente pura. Não existia nenhum fator aqui diante do sujeito e do objeto. Era aquela ideia dos fatos nus e crus. Então, era possível entender essa relação, era possível absorver essa verdade desta forma. E o que não se enquadrasse dentro dessa configuração era relegado a uma categoria secundária, menos importante, por isso não poderia servir como parâmetro para se pensar em verdades na esfera pública, algo que fosse aplicado a uma sociedade, por exemplo. Só no que se enquadrasse dentro dessa configuração é que de fato era válido para se pensar a sociedade, se construir a sociedade. Então essa ideia dos fatos nus e crus. E o curioso é que esse tipo de entendimento, ele começa a ser ruído dentro da própria ciência natural. Essa ideia de fatos nus e crus, essa relação completamente pura e neutra, ela não foi questionada nas ciências humanas, por exemplo, como era de se esperar, que não se enquadra dentro dessa lógica matemática, dentro dessa lógica da física especialmente, que era, digamos, a disciplina que pautava esse processo. Essa lógica foi questionada dentro da própria física, dentro da própria ciência natural. Foi a física quântica que trouxe questionamentos a essa relação sujeito e objeto. E dentre vários pensadores, eu gostaria de destacar um, que é o físico e filósofo Michael Polanyi. Michael Polanyi ele vai dizer, por exemplo, sobre o coeficiente tácito. O que é isso? Ele dizia que esta relação de conhecimento ela não se dá apenas entre um sujeito, um objeto, mas ela envolve um terceiro elemento. Envolve o objeto, o sujeito e elementos que antecedem essa relação. Para Michael Polanyi existem conhecimentos que a gente vai absorvendo que não se enquadram nessa configuração e que todavia eles são determinantes nesse processo. Então, se a física antiga descartava, por exemplo, a fé, os ideais, a moralidade, tudo aquilo que não se adequava àquela configuração cientificista, Polanyi vai dizer não, existem elementos, existem crenças que o sujeito leva consigo. Então, nessa relação existem fatores aí que estão determinando conhecimentos, inclusive ideologias, inclusive fé, axiomas. A gente carrega isso, a gente leva isso para esse processo de conhecimento. Então esse processo ele não é neutro, ele não é completamente puro como se esperava e como muitos ainda acreditam. Só para você ter ideia, os nossos próprios olhos, o órgão, os nossos olhos, eles funcionam muito mais como filtro do que como lente. Dizem os pesquisadores que se não houvesse esse filtro, a gente não era capaz de receber as informações do modo como nós hoje enxergamos, porque a gente enxergaria tudo em branco. Então é necessário esse processo do filtro. Então se os próprios olhos funcionam como filtro, que dirá o nosso olhar para a realidade? Então o que Polanyi está dizendo é que quando nós olhamos para a realidade, na verdade esse olhar é interpretativo.
E nós participamos de uma comunidade, o cientista também participa de uma comunidade científica que partilha de crenças, e essas crenças partilhadas, elas servem no processo de interpretar a realidade. Então o cientista leva axiomas, leva crenças, e ele partilha inclusive dessas crenças com a comunidade científica, e a gente partilha de crenças como sociedade, e essa estrutura, que ele vai chamar essa estrutura fiduciária, essa estrutura que possui crenças, ela é completamente determinante para o nosso olhar. Então, Michael Polanyi e muitos outros vão dizer que esse olhar não é neutro como se esperava, que o nosso olhar ele possui um filtro, que a gente leva, na verdade, crenças que servem como interpretação. A gente tem um olhar interpretativo, na verdade, e não esse olhar completamente puro das coisas. Não existe essa relação completamente objetivista, como se propunha e como muita gente diz. E a gente pode destacar isso, inclusive, no texto. Porque o verso 19, 20 e 21 diz que Jesus é questionado quanto à sua doutrina. Os fariseus o sumo sacerdote está questionando Jesus, perguntando sobre o seu ensino. E Jesus diz, olha, eu sempre ensinei isso abertamente. Eu ensinava isso na sinagoga, eu ensinava isso nos lugares públicos. Por que vocês não me questionaram nos lugares públicos? E por que vocês não perguntam para os ouvintes se esse ensino meu tem alguma contradição, tem algum problema, se ele é herético? Ou seja, Jesus, nesse questionamento ao sumo sacerdote, ele está expondo que, na verdade, aquele tribunal não estava interessado em conhecer a verdade. Aquele tribunal não estava tendo um julgamento com uma balança justa. Não havia interesse em conhecer a verdade. Haviam pré-condições no coração daqueles religiosos. Eles foram para o tribunal já pensando no que iriam fazer. Já haviam algumas determinações anteriores no coração dos fariseus. Então eles não vão querer saber o que Jesus está ensinando de fato. Eles não estão interessados em averiguar a autenticidade do ensinamento de Jesus. Eles já estão indo completamente pré-condicionados. Eles já estão tramando a morte de Jesus. Então não há nenhum interesse sincero em saber sobre o ensino de Jesus, sobre quem era Jesus. O que há é partidarismo, o que há são intenções malignas, interesses religiosos. Não há um julgamento que busca veracidade. Isso mostra essa relação para nós que eu estou destacando aqui, que coloca por terra essa ideia de uma suposta neutralidade. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque isso foi um engodo que os cristãos caíram e ainda estão vivendo e que nós precisamos superar. Mais do que os fatores destacados de Michael Polanyi, de que não existe neutralidade, e por isso a fé não pode ser expulsa da esfera pública, não pode ser confinada a quatro paredes, mais do que o que Polanyi destaca, há pensadores cristãos reformados que destacam. Um deles, que eu já citei na igreja, chamado Herman Doived, ele questiona no seu trabalho, ele é um erudito extraordinário, ele vai fazer inclusive essa filosofia porque ele quer mostrar que o cristianismo ele não é uma verdade espiritual, ele não é uma verdade subjetiva, ele é uma verdade que pauta o mundo. Porque se nós como cristãos cremos que existe um Criador, o credo apostólico diz, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para muitos isso parece só um credo sem relevância nenhuma. O fato de eu confessar isso significa que não tem como olhar para o mundo se não for a partir do Criador. Então Doived está tentando criar uma filosofia para auxiliar os cientistas, os advogados, os professores, o pessoal que trabalha na educação, em qualquer área, para que a fé se torne relevante. Eles se ampararem em um trabalho, um artefato, mas que fosse pautado nas Escrituras. Ora, o Herman Doived ele questiona o seguinte, olha, se de fato as correntes de pensamento se apoiam somente na razão, como elas dizem, lembra aí que eu falei no início, da ideia do positivismo que é pautada na razão apenas. Então só é válido o que é racional, puramente racional. E aí o Doived diz, se de fato é pautado na razão, por que não existe um ponto de contato entre elas?
Pelo contrário, o que existe são desacordos, o que existe são várias correntes e ninguém consegue chegar num acordo. Não há de fato um diálogo genuíno e verdadeiro. Ele vai dizer, isso acontece porque antes da razão existe um fator aí que é de fé, existe um fator religioso, existe um fator aí que, como diz as Escrituras, tem a ver com aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. Calvino diz que o homem é essencialmente religioso. Agostinho vai falar também nessa perspectiva, que nós somos seres em busca do sagrado. Então, o fato é que nós partilhamos de crenças, de valores, e todo mundo partilha disso, seja o cidadão cristão ou seja ele ateu. Consciente ou não, ele tem uma visão de mundo religiosa, e essa visão religiosa, ela determina inclusive o seu olhar sobre a realidade. Então esquece esse papo de razão pura, de que só é válido o que é pautado puramente na razão, porque nada é pautado puramente na razão. O pensamento, para ele decolar, ele precisa de fé. E qualquer tipo de visão de mundo mostra isso, que existe um fator que o ateu considera como divino, por mais que ele não seja consciente disso. O que é o divino? É aquilo que tem um atributo de autoexistência e que condiciona toda a realidade. Então o naturalismo, por exemplo, tanto propagado nas escolas, ele possui uma visão de mundo religiosa. Às vezes é passado como ciência, mas na verdade isso é uma máscara, isso é mascarado pelo mito da autonomia do pensamento, da autonomia da razão. Na verdade ele tem uma visão religiosa e isso implica, isso que ele considera autoexistente, a matéria, por exemplo, implica numa visão que ele vai ter do que é o ser humano, geralmente é visto como um robô programado pela seleção natural, e implica na dificuldade desses homens para entender a moralidade. Geralmente eles vão pensar a moralidade como algo construído, e não algo como universal, não uma verdade pública, não uma verdade que vale para todo ser humano. Eles vão ter dificuldade para pensar moralidade, inclusive dignidade humana. Porque visto que o divino deles fazem eles olhar para o ser humano como uma espécie de robô, eles têm dificuldade de pensar em questões de liberdade, em outros aspectos. Então, para a gente ver como isso determina a visão das pessoas. Não existe esse papo de neutralidade. No texto a gente vê que antes de levarem Jesus, eles não levam Jesus para o tribunal para de fato entenderem o que ele está dizendo. Eles levam pré-condicionados, já cheio de concepções anteriores. E isso acontece no ambiente onde as pessoas mascaram essa ideia de razão. Isso é válido para nós, para a gente entender que a fé não pode ser descartada. Se eles estão levando para a esfera pública fé e religião, a gente não pode confinar nós. E a gente vai pensar no final sobre isso. Segunda coisa que o texto fala para nós é que a verdade ela se sustenta por si. Ela possui força por si mesma. Isso é meio óbvio, mas nem sempre fica claro para nós. O versículo 22 e 23, quando Jesus responde ao sumo sacerdote, fala, olha, por que você está me questionando? Eu ensinei isso na sinagoga, ensinei isso em vários espaços, por que você está me questionando? Por que você está me interrogando? E aí o soldado dá uma bofetada em Jesus, e Jesus então, ele vira para esse soldado e diz, se falei mal, mostra o que é que foi mal. E se eu falei correto, por que você me deu um tapa? Ou seja, pega o que eu falei e faça essa averiguação. Jesus não fica com medo de esconder a verdade. E a Bíblia nos admoesta que a gente deve confiar na força do cristianismo. A gente tem que mostrar o que é o cristianismo, a gente tem que mostrar o potencial da fé cristã, como ela é poderosa e como ela é a única visão de mundo capaz de responder aos grandes dilemas da humanidade. Só ela tem a resposta adequada para a realidade. Hoje tem muita gente que distorce a realidade para subordinar ela aos seus instintos, por exemplo, aos seus desejos. Ele tem uma visão de mundo que não corresponde à realidade. O cristianismo é a única que corresponde verdadeiramente à realidade. Então a gente tem que falar. Não posso tratar o cristianismo como algo insuficiente, que tem a ver só com a gente cantar um louvor,
com a gente refletir aos domingos e que não tem nenhuma relevância do lado de fora. Eu não posso tratar o cristianismo como algo espiritual apenas. O cristianismo ele tem a ver com a verdade total. A Bíblia, ela não fala sobre todo o conhecimento, ela não esgota todo o conhecimento, mas a Bíblia fala sobre aquilo que de fato tem relevância, aquilo que de fato nós precisamos aprender. Então é a verdade que abarca tudo, é a verdade com V maiúsculo, como diria Francis Schaeffer. Então eu não posso relegar uma categoria secundária, privada e subjetiva. Charles Spurgeon, um grande pregador batista, ele dizia que o cristianismo é como um leão enjaulado que precisa sair e mostrar o seu poder. Precisa mostrar o que é o cristianismo, que ele se sustenta. Paulo vai dizer a mesma coisa, que é preciso que o cristianismo seja contrastado de fato com as filosofias desse mundo. Às vezes o cristão fica com medo de colocar, pensando que vai ser ridicularizado. Por isso que a gente precisa conhecer a fé de uma maneira profunda, para mostrar que ela, na verdade, expõe os erros das outras visões de mundo e das outras coisas que se apresentam como verdade. Só o cristianismo ele responde às demandas e nenhum sistema é capaz de passar sobre o crivo daquilo que de fato é verdadeiro. Nenhuma filosofia consegue suprir as exigências, por exemplo, de coerência, de unidade, de sentido da realidade. Muitas filosofias, quando a gente começa a analisar, a gente percebe que elas são completamente incoerentes. Tem muitos materialistas que, por exemplo, vão acreditar num mundo feito pelo acaso, não acreditam em um Deus, não acreditam numa inteligência, olham para a diversidade, olham para fatores científicos, cosmológicos, por exemplo, da precisão da posição da Terra no universo, e é tão precisa, alguns vão dizer, como a ponta de uma faca, e essa precisão é que torna a vida possível. Se essa mudança fosse pequena, a vida seria impossível. Como é que a gente olha para isso e não vê que tem uma intencionalidade para que haja vida? Mas tem muitos que discordam e creem somente nesse processo aí evolucionista. E o curioso é que alguns chegam ao extremo de duvidar, inclusive, da intenção, do propósito do próprio pensamento, da mente. Ora, uma pessoa que acredita que o meu cérebro, que o nosso cérebro não passa apenas de processos físicos, químicos, mas que não há nada de concreto, de verdadeiro, intencional, a pessoa está pedindo para a gente não crer no pensamento que ela mesma está expondo. Então é autocontraditório, é uma incoerência. Como a incoerência do mundo pós-moderno que diz que tudo é relativo, quando na verdade isso por si só já traz uma ideia de absoluto. Essa aqui é absoluta, essa verdade aqui ela se coloca como absoluta. Então é uma autocontradição que a gente percebe. Quando a gente coloca o crivo, a gente vê que ela não se sustenta, mas o cristianismo se sustenta. Como por outro lado tem muita visão que é reducionista, que pega um aspecto como a história, como a psicologia e quer reduzir toda a leitura a partir daquele ponto da realidade. Ela é uma síntese entre o nosso pensamento lógico, analítico, com algum elemento da realidade, o elemento da história, o elemento da física, da química, e reduz tudo a isso. E o cristianismo mostra que ele consegue suprir isso, porque para a visão bíblica, antes dessa relação teórica, existe uma deliberação no coração humano para aquilo que ele considera origem de tudo, e é a partir disso que ele vai ter a sua relação com a diversidade. A Bíblia apresenta o coração humano como a deliberação para aquilo que é considerado a origem absoluta, e o nosso olhar parte disso. Por isso que Provérbios diz no capítulo 4, verso 23, de que de tudo aquilo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a Bíblia tem esse ponto, o cristianismo, onde a unidade de sentido. E o cristianismo, então, ele passa por esses crivos. Por essa razão, a gente tem que mostrar simplesmente a cara do cristianismo. Como dizia o Spurgeon, a gente tem que abrir a jaula e permitir que o leão saia. E o cristianismo, por si só, mostra o seu poder. Terceira coisa, o conhecimento da verdade, ele transcende a nossa razão. O verso 33 a 37, Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Para entender essa realidade é preciso ter uma revelação.
Os meus discípulos entenderam porque houve uma revelação para eles. O conhecimento ele depende de um poder que transcende a nossa razão, para a gente ser mais exato. Nós sabemos que esse poder é Deus. Isso, a Bíblia mostra que a razão humana ela não dá conta da vida. Ela não dá conta do mundo. Por isso que esse papo de razão pura é impossível. Porque em algum momento eu tenho que ter fé em alguma coisa e a partir daí eu começo a pensar a realidade. Isso mostra a limitação da nossa razão e a necessidade, especialmente a dependência de algo, de alguém, e a gente sabe que essa dependência é de Deus. E aí eu acho curioso que não é por acaso que essa dependência intrínseca ao ser humano, ela é um sinal de que nós somos feitos para Deus. É como se nós fôssemos uma peça de quebra-cabeça que se encaixasse exatamente em Deus. Então essa aspiração, esse anseio, essa busca pelo saber é algo que Deus colocou no homem. E essa insuficiência deveria abrir os nossos olhos para que a gente apontasse para Deus e a partir da revelação dele a gente pensasse a vida, pensasse o mundo, pensasse tudo. A gente como cristão, a Bíblia orienta que a própria revelação mostra que é graça. O fato da revelação é que é impossível pelo esforço humano, seja ele boas obras, seja ele intelectual, acadêmico. Isso mostra que é graça. É pura graça, doce misericórdia de Deus. Então, a verdade, ela transcende a nossa própria razão. Ela dá testemunho que nós somos caídos e que precisamos amparar na palavra de Deus. Para um cristão, a Bíblia é a nossa base, que eu falei epistemológica, é a base, fundamento para o nosso conhecimento. A gente parte da revelação especial de Deus para poder conhecer as coisas. E por fim, a gente pode dizer que os homens se rebelam contra a verdade. Como foi abordado no primeiro tópico, a neutralidade é impossível. E se a gente não reconhece Deus como Criador, a resposta é uma rebeldia contra Ele. É a gente deificar alguma coisa no lugar de Deus. O texto aqui mostra para nós a multidão dizendo: queremos que solte Barrabás. Diante da verdade, o pessoal vai contra a verdade, vai contra Cristo Jesus. Romanos 1, verso 20 a 22, Paulo diz que os homens, tendo conhecido o poder de Deus por meio das coisas criadas, deixaram de dar glórias a Ele e passaram a adorar a criatura. E aí eles são entregues aos seus desejos e instintos, eles se rebelam contra Deus. Então não existe neutralidade em relação a Deus. Não tem como você falar: eu não sou nem contra o cristianismo, nem a favor. Se você não é a favor, você já é contra. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Isso é a palavra do próprio Jesus para os discípulos. Não tem como existir essa atitude de Pilatos, de lavar as mãos. Eu lavo as minhas mãos, isso é coisa de vocês aí. Eu estou tirando o meu time de campo. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu vou lavar as minhas mãos. Quando a gente vê os outros evangelhos quanto a esse encontro de Jesus com Pilatos, você vê que Pilatos ficou bem impactado com o encontro com Jesus. Houve um sonho da esposa dele que deixou ele meio temeroso. Ele percebeu que Jesus não tinha culpa alguma, mas ele lava as mãos. É impossível a gente ter essa atitude em relação à verdade. Ou a gente, diante da verdade, dobra os joelhos, segue essa verdade, alinha a nossa vida a essa verdade, faz dela como um prumo para construir a vida, ou a gente vai passar por um estado de rebelião. E na verdade o mundo é isso, é um estado de guerra, é um estado de rebeldia contra Deus. Desde a queda há um estado de rebeldia. Satanás quer arrastar a humanidade para esse estado de rebelião contra Deus. Então hoje a gente como cristão vive um mundo de guerra. Nós estamos em uma batalha, inseridos em uma batalha. É por isso que o texto que eu citei, Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, toda altivez que se levanta contra Cristo Jesus. E nós devemos sujeitar todo o pensamento a Cristo Jesus. Nós estamos inseridos numa batalha. E como eu iniciei falando de algo recente, que é pós-iluminismo, toda essa ideia da modernidade, Abraham Kuyper, que foi quem, inclusive, influenciou esse Hermann Doyle que eu citei aqui, ele vai dizer em uma das suas preleções que, olha,
existe hoje um princípio contra o cristianismo, que é esse princípio do homem moderno, esse homem autônomo que quer viver a sua vida e construir fora de Deus. E eu tenho dedicado a minha vida, esses últimos 40 anos, nessa guerra, nesse conflito, para mostrar que o cristianismo é pertinente do lado de fora. Então ele se dedica e nós, como cristãos, precisamos reconhecer, primeiro, que existe essa cerca que os secularistas colocaram, uma cerca de arame farpado, para dizer, vive a fé de vocês aí, ó, na igreja, na casa de vocês, não traga a fé de vocês para cá. O primeiro passo para a gente colocar o cristianismo é reconhecer a cerca. Tem muita gente que não reconhece. Então lembra, não existe neutralidade religiosa nos cientistas, nos pensadores secularistas. Eles estão impondo a religião deles para nós. Por mais que eles não chamem de religião, isso é religião. Quando você considera alguma coisa como autoexistente, isso é divindade, isso é religião. Eles estão simplesmente impondo goela abaixo a religião deles, com discursos bem pomposos, tolerantes, e a gente há séculos aceita isso. E a gente só vai romper quando primeiro perceber que existe a cerca. Ou como Nancy Pearcey fala também, reconhecer esse cativeiro cultural, ela vai dizer. Alguns vão chamar de bolha, mas a gente precisa reconhecer a cerca primeiro, para depois a gente superar e levar o cristianismo para a esfera pública. O cristianismo, ou ele é público, ou ele não é cristianismo. A verdade bíblica ou é pública, ou ela não é verdade. O cristianismo ele não é confinado para uma área da vida. Se Deus, como eu falei, é o Criador, ele não tem nada a dizer sobre um aspecto da nossa vida. Sobre como a gente vive como igreja, como funciona o nosso culto, que a gente tem que orar em casa, fazer devocionais. O cristianismo ele tem a dizer sobre tudo. E se a gente não vive dessa forma, estamos vivendo como uma espécie de ateus. A gente pode ser cristão no domingo e ser ateu no resto da semana, porque não anda de modo coerente com a nossa fé. Então a primeira coisa é desmascarar o discurso secularista, tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, para de fato levar o cristianismo e mostrar que eles é que são intolerantes, estão impondo a sua visão religiosa de mundo para toda a sociedade. Não respeitam a religião, não respeitam as religiões como dizem respeitar. Na verdade, não passa de uma falácia. É tão curioso falar sobre secularismo, que muitos dos termos que eles usam, eles são oriundos do próprio âmbito religioso. O próprio secularismo, século, ele foi tirado do campo religioso. É uma expressão religiosa. Então, assim, é impossível existir essa visão de mundo. E aí, para concluir, que eu falei aqui da gente desmascarar e não permitir que seja imposta a religião deles a nós e aos nossos filhos, especialmente, eu queria concluir com alguns conselhos. A partir dessas 4 coisas que a gente viu, eu queria concluir com alguns conselhos para os irmãos. Primeiro, leia a Bíblia comunitariamente. Como o Michael Polanyi diz que o olhar é interpretativo, inclusive esse aqui é interpretativo. Eu não vou para a Bíblia neutro. Ninguém. Às vezes a gente fala, irmão, abre a Bíblia na sua casa e lê. Deus vai se revelar para você. Fato que Deus se revela. Mas não acredite que você vai para a Bíblia neutro. Não é por acaso que tem várias visões de Jesus diferentes, porque as pessoas vão para a Bíblia sempre pautadas em alguma visão anterior. Lembra lá do Polanyi. Então qual a melhor forma? Se o Polanyi diz que a gente interpreta dentro de uma comunidade que partilha de crenças, leia a Bíblia de maneira comunitária. Dentro dessa estrutura fiduciária. Com pessoas que levam Deus a sério, que levam a Bíblia a sério. Rejeite a leitura individualista. Estou falando que você não tem que ter o seu devocional, sua relação pessoal com Deus, mas ter essa visão individualista que rejeita a tradição, que rejeita a igreja, que rejeita a fé, que rejeita participar de uma comunhão com irmãos, que não se sujeita a uma comunhão, não se sujeita a uma igreja. Esse papo de ler individualmente, de descartar, ele mesmo já é mentiroso.
Porque a pessoa que fala que está fazendo por ela já, sem perceber, está acomodada numa outra filosofia secular e uma outra ideia secular, mas ela nem se dá conta disso. Existe um individualismo presente nos nossos dias, existem muitas filosofias, tem gente que compra isso e critica a igreja num geral, né? A igreja com Constantino se prostituiu, tudo isso, e aí o cara acredita que ele sozinho é capaz de entender a verdade. Então, rejeite isso. Michael Polanyi, como outros pensadores, mostraram que isso é uma besteira, isso aí é uma ingenuidade. Leia a Bíblia comunitariamente. Leia a Bíblia participando de uma comunidade de fé e leia a Bíblia vinculado com a história da igreja. Com essa igreja que começou há séculos, começou há muito tempo, milênios. Você participa dessa igreja. Então a gente lê pensando o que os meus irmãos lá atrás falaram sobre isso. Você não é um cara que o Espírito Santo resgatou e ninguém entendeu lá atrás, só você que é o fera que entendeu todas as coisas. Rejeite essa tendência que é muito presente nos nossos dias. Tem muita gente questionando a igreja. Não entre na vibe da crítica dos secularistas quanto ao cristianismo e à igreja institucional, inclusive. Eu te pergunto, o que foi mais poderoso na construção do Ocidente do que a Bíblia? Compara o Ocidente com o Oriente, com todos os problemas, e muitos deles, inclusive, é fruto dessa ideia de autonomia humana, advinda do iluminismo, da modernidade, mas com os problemas que nós temos, olha a diferença do Ocidente para o Oriente. O que tem de mais poderoso do que a Bíblia na construção do Ocidente? Meus irmãos, foram cristãos que criaram hospitais, foram cristãos que começaram a cuidar dos órfãos, das viúvas, que fizeram orfanatos. Foram cristãos que trouxeram a música para uma elevação tão sublime. Beethoven, Bach, tudo gente consciente da fé cristã e fazia isso por temor a Deus, por uma visão que focava na glória de Deus. Então a gente tem, inclusive, a cultura antiga, os livros foram preservados por monges, por cristãos. A dignidade da mulher por causa da Bíblia. O método Braille para os cegos por gente que queria comunicar o Evangelho. A linguagem com surdos foi por gente que queria comunicar o Evangelho. Tudo isso que trouxe dignidade humana, avanço na música, avanço científico, preservação da cultura, tudo isso foi feito por causa de cristãos que, à luz da Bíblia, entenderam que essa era a maneira correta de viver. Se você ir na Índia, você vai ver que até hoje tem gente tratada que deve ficar debaixo de um karma. Os Daleks, você nasceu para ser assim mesmo. No Ocidente, por que não acontece? Porque a gente tem uma visão de dignidade humana. Então não tem nada mais poderoso na história do Ocidente do que a Bíblia. Há pessoas falando isso do Oriente. Como a Bíblia tem mudado alguns setores da Índia, como ela mudou essa visão maligna que escraviza pessoas ali. Então não entra nessa vibe de criticar o cristianismo que muitos fazem, como se fosse uma era tenebrosa, algo horrível. Não entre nessa questão, muito menos de igreja institucional, inclusive. Porque eu pergunto, se não existirem instituições fortes, quem é que pode frear, por exemplo, um Estado totalitário? Indivíduos, pessoas isoladas, não têm força para brigar contra um Estado totalitário. Se a gente permitir que o Estado alcance muito poder, a ponto de não ter instituições mais, a gente começar a criticar as instituições, querer derrubar instituições, não tem nada mais para barrar o papel, o avanço do Estado. Então até nisso é uma besteira criticar a igreja, visto que ela tem uma força na sociedade, no Brasil então, uma força muito grande. Então outro conselho, leia autores e reflita em como fazer a conexão da fé cristã na vida pública, na área que você atua. Tem muito livro, tem muito autor e tem muita gente que partilha da mesma vocação, que se reúne para pensar a profissão à luz da Bíblia, a vocação à luz da Bíblia. Como eu falei, seja cristão o tempo todo, não seja ateu de segunda a sexta. Seja cristão de domingo até segunda, de domingo a domingo. Você tem que viver a tua fé em todo o tempo. E, por fim, o último conselho, não responda à coerção que a gente sofre, como eu falei, com outra coerção. Isso é um outro problema. Somos chamados a persuadir
e não a impor o cristianismo. Tome cuidado com movimentos cristãos, ditos cristãos, que fazem isso. A gente vê às vezes as pessoas pegando a moral cristã e querendo enfiar a goela abaixo dos outros. Pessoas que não se converteram ao cristianismo. Pessoas que simplesmente entendem o valor da moralidade judaico-cristã e querem pegar isso na luta contra militâncias de outro lado do espectro político, mas não houve conversão. A gente foi chamado para persuadir, a gente não foi chamado para impor. Nós batalhamos pelo direito de viver simplesmente compatível com a nossa fé. Então isso implica na permissão, na não permissão, aliás, de que conceitos caros a nós, milenares e instituições sejam alteradas pela engenharia social de que muitos militantes fazem hoje. Às vezes o pessoal vê o cristão como alguém positivo quando ele entra na questão do casamento, na questão da família, mas na verdade o que a gente está falando é simplesmente para preservar conceitos milenares. Quem está impondo, na verdade, são esses grupos de militantes que querem pegar conceitos e instituições milenares e redefini-las para que elas sejam compatíveis com os seus desejos, os seus instintos. Se tem uma visão de ser humano hoje, que também é religiosa, essa visão do homem como sentimento, como desejo. Então, se você frear os seus instintos e desejos, é como se você estivesse se anulando como pessoa. O que essa pessoa faz, então? Ela se apoia tão profundamente na sua subjetividade que quando ela se depara com a realidade que contraria isso, ela altera. Então, se no desejo dela é contrário à sua estrutura biológica, ela altera a estrutura biológica. Ela altera o casamento, ela altera o conceito de família. Ela quer, inclusive, ditar as normas de como a gente tem que pensar o cristianismo. Então, não há respeito. Onde está tendo a imposição? A gente tem que se manifestar, na verdade, não é para impor para os outros, é simplesmente para dizer, eu respeito a pluralidade, então eu quero viver compatível com a minha fé. Então, que Deus dê graça para todos nós, para que a gente viva a verdade do Evangelho, viva a nossa vida à luz do Evangelho da graça de Deus. E eu convido os irmãos nessa hora, para que a gente faça desse cântico a nossa oração, que implica em falar para Deus usar as nossas vidas, usar as nossas mãos, nos tornar instrumentos da graça, da manifestação da graça e da verdade do Evangelho.